Fala pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos de literatura, falando ainda sobre o realismo. Hoje vamos falar sobre o maior nome do realismo, aquele que é o nome, que é a marca do realismo, que é Machado de Assis. Bora lá? Dando continuidade aos nossos estudos, vamos falar sobre Machado de Assis, o maior nome do realismo. Podemos dizer que é o maior autor brasileiro de todos os tempos. Então, falar em literatura é falar em Machado de Assis, certo? E Machado de Assis é um caso à parte na literatura brasileira. É um caso de superação, é um caso de que ele realmente ficou famoso ainda em vida. Não vá pensando que Machado de Assis ele veio ficar famoso depois de sua morte. Não, ele já se tornou um autor célebre na nossa literatura ainda em vida. E a história de Machado de Assis é muito interessante, é muito bonita. Machado de Assis ele vem de uma origem humilde, nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, mais ou menos no, vamos dizer ali, no Morro do Livramento. Então ele vem de uma origem muito humilde mesmo. Então você imagina aí, um mulato, gago, sem ter tantas oportunidades na vida e se tornar um dos maiores nomes da literatura brasileira. Então, Machado de Assis, ele é o cara, não apenas por ser o maior escritor, até também por conta da sua história de vida. Essa história bem simples de vida, essa história de superação. Então, certo, falar de Machado de Assis é falar dessa origem humilde de Machado e falar dessa sua vitória na vida, tá certo? Então, veja bem, para você ter só uma ideia, Machado de Assis ele foi o fundador e o presidente vitalício da ABL, Academia Brasileira de Letras, para ver como o cara ele era fraco, tá vendo aí? Machado é diferente demais. Então, quando nós falamos em Machado de Assis, você vai falar em um autor polígrafo. Professor, o que é um autor polígrafo? Veja bem, é aquele autor que ele escreve vários gêneros. Machado de Assis ele não vai se destacar apenas em um gênero, seja ele conto, romance, poema, não. Ele abraça praticamente todos os gêneros literários da nossa escrita. Então, quando você fala em Machado de Assis, você fala Machado de Assis no conto, você fala Machado de Assis no romance, no teatro, na poesia e num monte de coisa, você vai falar Machado de Assis, certo? Ele vai estar ali com a sua escrita impregnada em vários tipos de gêneros. Então, por isso que Machado de Assis ele se tornou um dos maiores célebres escritores da nossa língua, certo? De todos os tempos da literatura brasileira. Agora sim, veja bem, quando nós falamos em Machado de Assis, não é que a gente vai dizer que ele foi excelente em todos esses gêneros. Na verdade, quando nós falamos em Machado de Assis, ele foi bom, não é um bom que você vai menosprezar, certo? Mas a genialidade de Machado de Assis, ela vai estar realmente no conto e no romance, certo? Essa parte, quando nós destacamos que dizemos que ele é o gênio da literatura brasileira, Machado de Assis ele vai se enquadrar no conto e no romance, que é o quê? Que é a prosa, certo? Então Machado de Assis ele é esse gênio, é o gênio da prosa, do romance e do conto. Lembrando que quando nós falamos em Machado de Assis, a gente vai destacar duas fases para Machado de Assis, que é a primeira fase romântica, que é aquela fase que nós podemos dizer que é uma fase de iniciação, uma fase de aprendizagem, uma fase imatura, que é aquela fase que ele pega ainda um pedacinho lá do romantismo, certo? Então, mais ou menos quando nós falamos em Machado de Assis no romantismo, é como se fosse um adolescente. O adolescente está ali naquela fase romântica e quando ele acorda para a vida, ele vai para a realidade. Foi Machado. Ele foi o maior nome do realismo. Só que Machado também teve essa sua fase do romantismo, certo? Então, quando nós falamos nessa primeira fase romântica de Machado de Assis, você vai falar das obras Ressurreição, Helena, Yaya Garcia, você vai falar da Mão e a Luva, certo? Então, você vai observar isso aí. Agora, um detalhe, mesmo sendo uma fase romântica, porque lembra que eu falei lá do romantismo? No romantismo, quando nós falamos lá na prosa, o romantismo, eles faziam um ensaio de fazer uma crítica à sociedade. É como se fosse a ferida que eu falei, que esconde a ferida para não mostrar. Já no realismo não, ele escancara, ele aponta os podres. Mas mesmo pertencendo a essa fase do romantismo, Machado de Assis ele já ensaiava essas críticas à sociedade.
Ele já vinha apresentando traços realistas nas suas obras, certo? Então, quando nós falamos no Machado de Assis, você vai destacar essas duas fases dele. A primeira fase romântica, alguns dizem que é a fase de iniciação, de aprendizagem, a fase imatura, que eu costumo brincar que é aquela fase que está ali na subjetividade, está nos sonhos, e quando acorda para a vida aí cai na real, aí vai para o realismo. Isso aí foi Machado de Assis. E aí quando nós falamos na segunda fase, que é a fase realista de Machado de Assis, aí é a fase em que ele se tornou o maior nome da literatura brasileira. É na fase realista. É quando Machado de Assis ele se torna esse maior nome, se torna o criador, vamos dizer assim, do realismo, o maior nome do realismo no Brasil. É Machado de Assis. Então, nessa fase, é a fase que entra vamos dizer assim, o grande marco de Machado de Assis na literatura brasileira, nessa fase realista. Para você ter uma ideia, Machado de Assis ele consegue fazer 3 obras que são obras de maiores sucessos no Brasil. Uma das maiores obras de todos os tempos, essas 3 obras dele. Então, para falar dessa fase realista, você vai lembrar que inicia com Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? Que é a obra que inicia o realismo no Brasil, essa obra de Machado de Assis. E para você ter uma ideia que essa obra já foi famosa, e ele ainda emendou mais 2 obras que realmente foram um estouro na nossa literatura. Que fora Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele fez Quincas Borba e fez Dom Casmurro. É mais ou menos você imaginar um cantor, ele faz um sucesso, estoura, aí daqui a pouco faz uma outra música, estoura, e faz uma outra música, estoura. Então, Machado fez essas 3 obras, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Então, só para você ter essa ideia, os grandes romances da literatura brasileira. Nenhum autor conseguiu ter essa proeza de fazer tanto sucesso, tanto estouro assim, para cair realmente no gosto como Machado de Assis fez. E aí, tem alguns que dizem, depois dessas 3 obras, surge para alguns a fase da velhice de Machado de Assis. Alguns classificam essa fase aí da velhice como a terceira fase de Machado de Assis, que aí, entre os 2 últimos romances dele, que é Esaú e Jacó e Memorial de Aires, certo? Desculpa aí, Memorial de Aires, como diz o outro. Então, essas 2 últimas obras entram já na fase velhice de Machado, que mais para o vestibular, para as provas, vai valer essas 2 fases. É a fase romântica e a fase realista. E essas 2 obras, Esaú e Jacó e o Memorial de Aires, ele vai estar incluído na fase realista, mas aí tem alguns que dizem que essa fase eles querem considerar uma terceira fase, mas não vá muito nessa, beleza? Então falar de Machado de Assis é falar disso, e eu vou continuar essa aula falando de Machado de Assis, porque se deixar nós vamos ter aí várias horas de vídeo e não termina para falar de Machado. Então eu vou dividir essa aula em 2 vídeos, essa para falar um pouco de Machado e o próximo vídeo para nós falarmos sobre as características das obras de Machado de Assis. Beleza? Encontro você no próximo vídeo, tá bom? Vamos lá!